Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre toda a igreja, nos preparando agora para a leitura da sua palavra. Clamo aos irmãos que abram comigo a sua Bíblia no terceiro livro de Moisés, chamado Levíticos, capítulo 10. Os 7 primeiros versículos deste capítulo. Levíticos, capítulo 10, dos versículos de 1 a 7. Irei proceder à leitura desses versículos e os irmãos acompanhem. E permaneçam com as suas Bíblias abertas nesse texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgranheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Oremos e, nesse instante, eu gostaria que cada um de vocês, meus queridos, se colocasse diante de Deus e pedisse, enquanto eu oro, que Deus sonde o seu coração, para que a palavra fale ao teu coração, como falou também ao meu coração no preparo desse sermão. Ó grande Deus, que privilégio temos de ler a tua palavra santa, que vem do próprio Deus, para nos trazer luz à nossa conduta, à nossa vida, e principalmente luz aos nossos olhos pecadores que ainda não contemplam a tua face santa e perfeita. Mas tu se mostra, ó Pai, através da tua palavra nesse dia. Portanto, traga luz ao nosso entendimento e mude, ó Pai, o nosso viver para a honra e glória do Senhor. É isso que pedimos. Amém. Meus queridos, como temos trabalhado, viver segundo a vontade de Deus, ou viver uma vida segundo a vontade de Deus, requer, em primeiro lugar, como dissemos no mês passado, conhecê-lo, aprofundar o nosso conhecimento de quem é o nosso Deus. Mas um viver segundo a sua vontade nos impele a viver em santidade de vida. E talvez uma das coisas mais difíceis na nossa vida é viver uma vida de santidade segundo o padrão de Deus. Como viver assim? Como estar debaixo desta lei, mas ao mesmo tempo diante dos homens, diante do mundo e também lutando contra o nosso próprio coração. Mas louvamos ao nosso Deus porque temos a palavra que nos redireciona a um viver santo. Mas para falar de santidade, nós precisamos conhecer qual é o padrão de Deus e um nível de santidade ao qual Deus requer, o mesmo Deus de Adão e Eva, de Moisés, dos apóstolos, o nosso mesmo Deus, hoje e sempre. Deus não muda, portanto, o seu padrão jamais muda, e precisamos conhecer o seu padrão hoje. O livro de Levíticos é o terceiro livro do Pentateuco. O autor é Moisés, e ele recebeu, na verdade, toda esta lei quando estava ali com o povo, diante do Monte Sinai. Por 11 meses permaneceram diante daquele monte. E ali foi um momento especial, um momento onde o povo viu verdadeiramente quem era este Deus que o tinha tirado ali já com mão poderosa do Egito, um Deus que trouxe a sua própria lei, escreveu-as por 2 vezes. O povo da primeira vez o rejeitou, adorando aos ídolos, mas novamente ele escreve a sua lei. E ali, durante aqueles 11 meses, Deus prepara um povo, civilmente falando, um povo que buscava em cerimônia e também preparando um povo para que Cristo um dia viesse
por meio desse povo escolhido no seio de Abraão. Portanto, durante esse tempo, Deus preparou esse povo e também preparou um culto, uma cerimônia para que o seu nome fosse glorificado. Nós vemos que durante esse tempo o tabernáculo foi feito. E para que se pudesse adorar ao Senhor, eram necessárias regras. E grande parte do livro, se não todo o livro de Levíticos, nos norteia quanto às regras do culto ao Senhor. E por que regras são necessárias? Porque a única regra que vem de Deus, é a única forma do povo se achegar a Ele. Não há outra forma de nos achegarmos, senão pelos preceitos do próprio Deus. Há uma conduta, então. Deus é um Deus de ordem. Como os meus discipulandos, aqueles que estão fazendo parte da minha classe, já fizeram. Deus é um Deus de ordem. Portanto, jamais Deus vai aceitar algo que não esteja pré-ordenado por Ele mesmo. Então, nós vemos aqui, meus queridos, que é necessário essa regulamentação. Mas por quê? Nós fazemos essa pergunta, por que regras? Porque o homem falhou em Adão. O homem tinha uma intimidade com Deus, mas o homem caiu dessa intimidade, pecou contra Deus, desobedeceu, portanto agora ele está submetido a regras. Só que é uma grande luta do coração nosso, pecador, aceitar essas regras, mas Deus estabelece regras para o louvor da sua glória e para a intimidade do seu povo. Então Deus fez se achegou ao povo e deu essas regras. Se fizermos uma análise do livro de Levíticos, meus queridos, os primeiros 10 capítulos, eles falam sobre o procedimento de adoração ao Senhor. Com uma grande ênfase eu destaco no capítulo 9, como Deus deu regras, e meus queridos, se você ler o capítulo 9, como Deus preparou e consagra aqueles que vão dirigir o culto. Pegue depois, hoje à tarde, leia o capítulo 9, quantos procedimentos havia no passado para preparar um servo que ia se colocar diante do Senhor por toda a sua vida. No capítulo 11 ao 27, Deus prescreve como o povo, olha que interessante, a regra não é somente para aquele que vai dirigir o culto, mas para o povo todo. Como o povo da aliança deveria se colocar em santidade, em vida prática, obedecendo o culto do Senhor. Portanto, meus queridos, Deus estabelecia condições para os levitas, os sacerdotes e também para o povo. E eram condições cerimoniais que apontavam para Cristo. Nós por várias vezes falamos, o tabernáculo aponta para Cristo. Todas as cerimônias apontavam para Cristo. Mas também eram condições morais que deviam permear não somente aquele momento do culto, mas a vida inteira daquele povo. Se você perceber bem, é uma leitura difícil talvez, e nós queremos passar muito rápido quando começamos a fazer a leitura da Bíblia por Levíticos e Números, mas eu desafio os irmãos, talvez neste ano, a começar a aprofundar um pouquinho mais em Levíticos e Números, porque ele trata a respeito de uma conduta diária daquele povo. E ele tinha que estar debaixo da moral do próprio Deus. Portanto, nós vemos que, se tirarmos assim uma lição preciosa, qual é a principal ideia do livro de Levíticos? É a santidade. O andar em santidade diante de Deus, uma vida purificada, em que as ações externas do povo denotam como deve ser o coração. As ações externas devem ser reflexo de como está o meu coração diante de Deus. E isto é o que Deus requer. Para entendermos então o contexto da passagem, contexto anterior, nós voltamos os nossos olhos para o capítulo 7. Quando Moisés dá claras instruções para Arão e os seus filhos, que seriam os sacerdotes e os levitas, a conduzir o culto do Senhor, como deviam se portar com o sangue, preste atenção nisso, com o sangue, lidar com a comida, mas principalmente com o fogo, para ser colocado na oferta no altar. E no capítulo 9, Arão e seus filhos são consagrados ao Senhor. Ficam 7 dias esperando para essa consagração. E no final do capítulo 9, como você pode observar, se a sua Bíblia está aberta, no final do capítulo 9, no versículo 24, Deus, na verdade, dá o seu aval para todos aqueles ritos, ou seja, consagrando e confirmando que até então tudo estava ocorrendo segundo a sua vontade. E ali ele manda o fogo do céu que cai sobre o altar, mas vem sobre aquele cordeiro. E ali ele confirma tudo o que estava acontecendo. E a quem foi direcionado esse fogo? Ao cordeiro. Eu quero frisar isso, para darmos continuidade ao sermão. O fogo veio direto ao cordeiro. Agora temos que lembrar que fogo representa juízo. E o juízo da confirmação de Deus veio sobre o cordeiro que estava no altar. E qual foi a reação do povo?
alegria e humilhação, se você perceber no versículo 29. O povo se alegrou, mas ao mesmo tempo se dobrou diante de Deus. E aqui está um preceito para a nossa vida. Quando buscamos verdadeiramente ao Senhor e estamos debaixo da sua regra, meus queridos, há verdadeira alegria, mas também um senso de temor tremendo na nossa vida, porque vemos verdadeiramente a quem servimos. E o povo se dobra diante de Deus, porque ele preza o seu nome, Deus preza o seu nome, e o seu nome está aqui sendo glorificado. Que bênção é o capítulo 9, versículo 24. Um povo se adorando ao Senhor, seguindo corretamente os seus preceitos. Mas nós somos homens, pecadores. Só que vai acontecer uma mudança significativa aqui a partir do capítulo 10. E entramos agora no contexto. Rapidamente vamos passar por ele, delineando cada momento para a nossa vida. Aparecem dois personagens, Nadab e Abiú, filhos de Arão, consagrados ao ministério. Arão tinha 4 filhos, e aqui, dos seus 4 filhos mencionados, estavam ali sendo Nadab e Abiú os mais velhos. Eles tinham sido separados para servir a Deus, passado por ritos, e agora estavam no seu primeiro dia, na frente de um culto. Era o primeiro dia de culto. Imagine os seminaristas que aqui estão, se preparando durante 4 anos, talvez até 6 anos, com aspirantado, licenciado, e chega o primeiro dia para cultuar ao Senhor, a primeira pregação. E nesse dia, Deus fulmina aqueles homens. No primeiro dia de culto ao Senhor, uma tragédia acontece. Fogo vem de Deus, da parte de Deus, e consome aqueles homens. Vamos entender isso? Volte seus olhos para os primeiros 2 versículos, eu quero ler com os irmãos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Brevemente, para entendermos, apesar de buscarmos em expositores da palavra, o que consistia, por que isso aconteceu, qual foi a desobediência para serem exterminados diante do Senhor, porque aqui diz claramente que eles desobedeceram ao Senhor. A maioria dos expositores diz que eles obedeceram várias questões, e é claro que o principal tema aqui é desobedecer ao Senhor. Deus não tolera a desobediência. Mas, fazendo uma exposição breve para os irmãos, alguns comentaristas dizem que, em primeiro lugar, meus queridos, o pecado dele consistiu no fato de que eles não poderiam fazer esse ato. Se você voltar os seus olhos para Levíticos 16, do versículo 11 a 12, você vai perceber que quem deveria levar um incenso ali era o sumo sacerdote, o pai deles, e não eles. Em segundo lugar, o fogo que deveria ser colocado no incensário tinha que provir do fogo do altar, e não das próprias mãos desses homens. E foram esses homens que produziram fogo, essas brasas para colocar no incensário. Se você perceber ainda um pouquinho mais, no contexto posterior dos versículos 8 até o versículo 16, 17, na verdade até o versículo 15, você vai perceber que isso aconteceu no versículo 8 a 15, no mesmo dia que os filhos morreram. E percebam que existia um horário, conforme nós vemos também em Levíticos, que era somente na parte da manhã e na parte da noite que esse incenso deveria ser colocado. E provavelmente já colocaram no meio do dia, em horário errado. E há também tantas outras formas de falar a respeito dessa desobediência. Êxodo 30, versículos 1 a 10, fala a respeito desse horário. Mas como vemos, meus queridos, eles desobedeceram a Deus. Aqui está o grande princípio, eles desobedeceram a Deus. E Deus não tolera a desobediência, e pior, eles trouxeram um produto das suas mãos, e não daquilo que Deus requer para o culto do Senhor. E aqui diz que o grande juiz, santo, Deus puro, santo, que conhece o coração dos homens, não aceitou essa oferta. E naquele instante veio o fogo do céu. Porque, como bem vemos na palavra no versículo 2, era fogo estranho perante a presença do Senhor, era algo não ordenado. Êxodo capítulo 30, versículo 9, deixa bem claro, não oferecereis sobre ele incenso estranho. E o ato em si, meus queridos, o que é esse ato em si para aplicarmos a nossa vida? Nadab e Abiú não santificaram o nome de Deus. Desobedecer a Deus é querer fazer os atos segundo o seu próprio coração. Lembram-se de Caim? Quando trouxe a oferta,
Muitos questionam a respeito de oferta ser um cordeiro ou o fruto da terra, mas na verdade, como nós vemos ali no original, é o coração de Caim que não estava servindo ao Senhor como Deus quer ser servido. O fruto é do coração, meus queridos. Quando eu não tenho um coração voltado ao Senhor, eu posso estar no culto mais belo, numa pregação mais eloquente e não servir a Deus. E como Deus disse a Isaías, eu não tolero o culto deles, eu não tolero o ensino deles, eu não tolero o louvor deles, porque não vem de coração, vem do seu próprio coração, querendo a sua própria glória. E acima de tudo, o nome de Deus não estava sendo santificado aqui. Nadab e Abiú, então, foram consumidos perante o Senhor, porque eles afrontaram a santidade divina. Agora vamos fazer aquele parâmetro que eu falei a respeito do capítulo 9, do versículo 24. A respeito de quem é Deus. Quando o povo, os sacerdotes, serviram a Deus conforme a sua lei, Deus desceu com fogo de juízo sobre quem? Sobre o cordeiro que estava no altar. Só que agora, quando os homens, Nadab e Abiú, serviram ao Senhor, na verdade não serviram como o Senhor requer, o fogo do mesmo juízo veio sobre os homens. E aí nós pensamos, Senhor, mas que Deus é este? É um Deus que preza o seu nome. É um Deus que preza a sua glória, a sua santidade e não tolera a desobediência. Meus queridos, vamos fazer uma análise. Por causa de um pecado, 1/3 talvez ali, como nós vemos na Bíblia, 1/3 dos anjos, por um pecado, foram lançados fora e estão destinados ao lago do fogo do inferno. Por uma desobediência, Adão e Eva se tornaram agora, como nós vemos no Gênesis, afastados do Senhor, e nós, como geração dele, também estamos, se não for a graça do Senhor. Esse é o nosso Deus. Então nós vemos aqui uma coisa interessante. Após esse fato, chega Moisés, versículo 3, e fala a Arão: da parte de Deus, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Vamos analisar isto. Nós somos tentados aqui a pensar que Moisés está repreendendo a Arão. Somente a Arão. Mas a realidade é que aqui Moisés está explicando o que é o juízo de Deus. Qual é o padrão de Deus para a nossa vida. Ele não estava querendo simplesmente falar a Arão, mas a todo o povo. Era uma advertência, não somente para Arão, mas por que Deus permitiu estar isso aqui escrito hoje? Para nós também. Para nós refletirmos a respeito ao qual Deus nós servimos e adoramos. É um Deus que tem um padrão excelentíssimo e que fala a respeito do seu juízo, para que o seu nome seja santificado. Vamos tentar entender essa frase a partir do final. Por que Arão se calou? Por que Arão se calou? Nós pensamos assim, a primeira vez que eu fiz uma análise desse texto foi, quem vai falar depois de um puxão de orelha, ou depois do que aconteceu com os filhos? Mas se a gente estudar aqui um pouquinho o texto a fundo, meus queridos, é tão gostoso entender como que Deus age no coração dos homens, que temem o seu nome, que vão entender um Deus que age até mesmo quando sua mão é pesada. Porque nós normalmente reclamamos quando a sua mão é pesada e quando vem o seu juízo. Mas nós aqui vamos entender o que é ter temor do Senhor, seja na bonança e quando estamos servindo ao Senhor, mas também quando a sua mão pesa. Deus chamou Arão e seus filhos para um nível de intimidade altíssimo. Chamou para perto de si, o santificou, para que as suas vidas fossem reflexo para a nação. Só que os filhos desobedeceram ao Senhor. E Deus enviou o seu juízo, por quê? Porque o seu nome, como eu disse anteriormente, estava sendo difamado. Mas aqui Deus santificou-se neles, por sentença penal, e glorificou-se a si mesmo como santo, porque ele não pode ser ridicularizado. Ou seja, Arão se calou, meus queridos, porque ele entendeu que Deus, o próprio Deus, santificou o seu nome naquele ato. Deus santificou o seu nome, enviando o juízo, e é isso que ele irá fazer. Por isso que nós entendemos a soberania de Deus, quando Deus diz que destinou uns para a sua glória e outros para a perdição, por causa do seu nome. É claro, meus queridos, que há aqui um entendimento muito maior do que nós podemos conceber, mas fato é que Deus preza o seu nome, e vai sempre prezar o seu nome.
E agora, por que Arão se calou? Agora, isso aqui que é gostoso. É interessante que esse Arão se calou, a palavra calou tem ênfase lá em Josué, quando o sol parou. Tiago, o que significa isso? Quando o sol estava no auge, Josué ali aconteceu aquela guerra, e o sol parou por algumas horas. E essa palavra significa aquietou-se. Aquietar, parar. Significa então que Arão aqui entendeu quem era o Deus a quem ele servia. Ele entendeu que o seu juízo era perfeito. E mesmo tendo fulminado aqueles filhos dele que estavam ali à frente do tabernáculo, ele entendia que Deus era justo, por ter fulminado os seus filhos, por ter pesado a mão nos seus filhos, por causa do nome dele. É aqui que nós entendemos por que Deus às vezes pesa a mão sobre o povo, porque ele é justo. É aqui que o povo de Deus começa a louvar ao Senhor e temê-lo. Portanto, meus queridos, nós vemos aqui que Deus glorifica o seu nome, por meio também da justiça e do castigo divino. E já indo para o final, nós vamos ver as reações posteriores, a qual não vou me deter devido ao tempo. Do versículo 4 ao versículo 5, você vai perceber que Deus, ainda na continuidade para preservar o seu nome, ele purifica o local do seu local de adoração. Aqueles homens estavam ali mortos na frente da entrada do tabernáculo. Possivelmente depois da pia batismal, ao entrar no tabernáculo. Estavam ali fulminados, não queimados, como alguns dizem, mas, é claro que nós não sabemos o que aconteceu, mas o termo não é fogo esturricado. É fulminado como se fosse alguns comentaristas dizem como se fosse um um raio que vem e os fulmina, mas não os queima por completo, até a cinza. Mas estavam ali, visíveis, ali na frente do templo. E Moisés se dirige aos parentes de Arão, porque eram o Arão e não podia sair com seus filhos, eles eram purificados. A gente vai lembrar do bom samaritano, porque que o sacerdote e o levita não estavam perto daqueles que estavam moribundos, não eram lícito a eles encostarem em pessoas mortas. Por isso que Moisés chama o tio de Arão e os seus filhos, e eles não pegam nos corpos, eles pegam na túnica e levam fora do arraial. É purificação isso aqui, purificação do local que estava contaminado devido à desobediência daqueles homens. Eles retiram do arraial, para que o arraial não seja contaminado. E ainda, no versículo 6 e 7, submetem a família de Arão ao juízo divino. Por isso que ele diz assim, olha, Moisés proibiu Arão e seus filhos remanescentes para expressar qualquer sinal de luto. A gente tem que entender que o luto, antigamente, meus queridos, era pegar os cabelos, desengrenhar, cortar, jogar cinza, rasgar as suas vestes. Era sinal de luto, de dor. Mas Deus proibiu, porque era uma desobediência e afronta ao seu nome. E o ato do luto significaria dizer que Deus foi injusto. E Deus não estava sendo injusto naquele instante. Então nós vemos que o luto só foi permitido à nação como expressão de tristeza por causa daquela calamidade. Sim, houve ali uma calamidade, mas ao mesmo tempo levou o povo ao temor do Senhor. Eu quero concluir, meus queridos, porque nós terminamos isso com o juízo do Senhor, mas nós temos que entender a preciosidade da centralidade da palavra, do que o Senhor quer nos dizer hoje como filhos dele, mas que pertencemos a este Deus poderoso, um Deus justo e santo. A pergunta seria, como então nós podemos nos achegar a Deus? Deus é o mesmo Deus lá do Velho Testamento? Sim, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus antes da fundação do mundo, e o será. É o mesmo Deus que nós servimos, meus queridos, que consumiu Nadab e Abiú, que consumiu aquele exército dos egípcios, que consumiu nações inteiras dos amorreus, dos cananeus e de tantos outros, que levou o seu povo ao cativeiro. É o mesmo Deus. Nós servimos a este Deus, a qual nós devemos conhecer ainda mais. Mas vem a pergunta, qual é a condição para estarmos diante desse Deus? O próprio livro de Êxodo nos fala isso no capítulo 40, que é o final do capítulo 40, diz que quando o tabernáculo estava construído, desceu a nuvem sobre o tabernáculo. E havia somente uma condição de chegar ali. Nem Moisés pôde entrar na presença santa da glória do Senhor. Mas havia um pré-requisito, um sangue ser derramado no altar para satisfazer a ira de Deus. E aqui nós vamos voltar ao capítulo 9, versículo 24, para entender como nós somos agraciados e como nós temos um Deus tão misericordioso ao qual nós podemos nos achegar.
Abra comigo a sua Bíblia, para terminarmos. Romanos capítulo 3. Vamos ler todos juntos, do versículo 23 ao 26. Romanos 3, dos capítulos 23 a 26. Vamos ler juntos. 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Preste atenção no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, preste atenção nesse versículo, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Como diz aqui o texto em Romanos, nós carecemos da glória de Deus porque somos pecadores. Só que nós somos justificados gratuitamente, porque Cristo veio e manifestou a sua justiça plena, se colocando no nosso lugar. Ele satisfez a ira divina, sendo um substituto perfeito. E aqui ele demonstra a sua justiça. E esse versículo que eu destaquei, meus queridos, significa assim: Deus, na sua santidade, por muitas vezes, no passado e hoje, com os nossos atos, Deus tolera o seu nome ser pisado com os nossos pecados. Deus tolera e nos aceita nesse culto hoje aqui, sem nos fulminar, muitas vezes com o coração duro, pecador, que difama a Deus com os atos nossos diários. Deus nos aceita agora nesse instante, e o seu nome muitas vezes no decorrer dos dias da nossa vida é difamado, porque Cristo levou sobre si naquela cruz o fogo da ira divina, que nos faz hoje a chegar diante dele, justificados. É por isso que o Senhor tolerou e ainda continua a nos tolerar nesse serviço. É o mesmo Deus, mas por meio de Cristo nós estamos aqui. É por meio dele que eu posso pregar sem não ser fulminado agora. Meus queridos, é porque Cristo morreu por nós, é que o nosso temor e a nossa alegria deve ser transbordante. Eu merecia ser fulminado, todos nós aqui, da menor criança ao mais velho. Mas por meio de Cristo, do seu sacrifício vicário, nós estamos aqui. Ele me permitiu então que a sua glória fosse pisoteada, negligenciada, para que Cristo levasse todo o peso da ira divina naquela cruz. E qual é a nossa condição então, meus queridos? Nos achegarmos a esse Deus, porque o véu foi rasgado e agora estamos na presença de Deus, porque Deus nos vê como vê ao seu Filho. E por causa disso nós passamos a temê-lo. Só que é um temor com gratidão. É um temor em que eu sou renovado dia após dia, em que eu posso me achegar ao meu Deus e confessar os meus pecados, em servi-lo, em pedir renovo de vida, em falar: Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que não pertence ao Senhor. A lei mostra como eu devo servir, mas muitas vezes eu não obedeço ao Senhor como preciso. É o meu coração que se levanta e guerreia, e até mesmo ao prestar um culto ao Senhor, eu quero que a minha vontade seja feita e não a tua. Eu perco o prazer em estar com os meus irmãos, eu perco o prazer em ler a tua palavra, Senhor. Mas estou aqui diante do Senhor, pelo que Cristo fez. E isto, meus queridos, vai provocando em nós um temor, e aqui nós entendemos talvez o segredo de tantos homens e mulheres, pecadores como nós, mas que conseguiram chegar a um ponto de pregar o Evangelho do Senhor e estar sempre contentes, como Paulo diz, seja nas cadeias, nas privações, como nos momentos de alegria.
É isso que move o nosso prazer em estar aqui na casa de Deus com alegria transbordante, em saber que o Senhor perdoa os nossos pecados, mas estamos diante desse Deus Santo, a qual nós devemos conhecer e servi-lo para viver segundo a sua vontade. Portanto, concluindo agora, devemos nos apartar de tudo aquilo que desonra ao Senhor. Devemos voltar à sua vontade revelada, à sua palavra, e entender o que Ele quer de nós, e conhecê-lo ainda mais para fazê-lo conhecido. E glorificarmos o seu nome pela sua imensa, imensa misericórdia, porque estamos aqui hoje, somente porque Cristo morreu por nós. Senão jamais poderíamos adorá-lo. Hoje, ensinar a respeito do seu nome. Eu quero encerrar, meus queridos, com uma fala de um pastor que fez uma pregação em outro conteúdo com relação à santidade, mas usou a seguinte frase há 130 anos atrás. Eu tenho diante dos homens uma vida consagrada? Não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Eu sou santificado? Eu não limpei o meu próprio coração, mas Cristo quem limpou o meu coração. Eu o conheço? Não fui eu quem o busquei, foi Ele que me falou a respeito do seu grande amor. E é o seu Santo Espírito que me santifica. Eu sou afastado do mundo, é o Senhor que me resgata de lá, não eu. Eu recebo nutrição para minha alma, eu não tenho fome, Ele que vem trazer o seu alimento diariamente ao meu coração. Eu recebo o acréscimo de forças, só vem do Pai eterno, que me todos os dias derrama suas misericórdias. Sem Deus, sem Jesus, eu nada poderia, pois ao Senhor pertence a salvação, para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o teu nome e engrandecer, apesar de sermos tão pequenos, e ainda desconhecemos quão santo tu és, quão grande tu és. Mas nos rendemos, ó Pai, a esta palavra e reconhecemos que estamos aqui por graça e misericórdia do Senhor. Não temos força, ó Deus, para dizer o quanto precisamos ainda do Senhor. Mas estamos aqui de joelhos diante do Senhor, reconhecendo as nossas faltas e clamando ao Senhor que traga sobre o nosso coração uma verdadeira compreensão de quão grande tu és, de quão santo tu és, para que venhamos a servi-lo como o Senhor quer, para fazer a tua vontade, ser declarado diante dos homens e o seu nome ser glorificado diante de todos os homens. Louvamos ao Senhor, ó Pai, por tremendo privilégio de estarmos aqui hoje reunidos, para ouvir essa palavra e sermos alimentados por ela, constrangidos por ela, mas também a nossa esperança sair daqui, ó Deus, ainda mais firmada no Senhor, porque pertencemos a Ti. E se, ó Pai, algum irmão ou irmã, alguma pessoa que se chegou a este local e ainda não conhece o Senhor, mostre-se, ó Pai, esta pessoa, e constrange o seu coração, e que ela não possa temer ao Senhor, mas crer neste Deus bondoso que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, receber sobre si o fogo da justiça do Senhor, para que venhamos, ó Pai, pela eternidade estar ao Teu lado e servir ao Senhor e glorificá-lo. Ó Deus, muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe no restante desse dia e que glorifiquemos ao Senhor. E traga-nos, ó Deus, todos os dias um coração alerta a essas palavras, para santificarmos o Teu nome e somente o Teu nome. É isso que pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquemos de pé para receber a bênção. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio e morreu por cada um de nós, que o amor de Deus, o eterno Pai, a qual se propôs enviar ali o seu Filho e nos trazer a intimidade para com Ele, e o Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, fortalecendo-os, trazendo a memória a respeito da sua palavra fiel, fortalecendo-os com graça, com amor, com a esperança e o poder que vem do Senhor. Habite sobre cada um dos irmãos, sobre as suas famílias, sobre esta nação, sobre todo o povo de Deus que o ama e pertence a Ele pelo resto da eternidade. Glorificamos a Ti.
Amém. A igreja pode